Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luciano Trindade, estamos aí para mais uma conversa, mais um bate-papo. Eu enviei para vocês um material a respeito do ambiente organizacional, uma apresentação. E aí queria trocar algumas ideias com vocês a respeito desse tema, né? Por que ambiente organizacional? Anteriormente nós vimos que a função administração é composta de algumas atividades, né? O planejamento, a organização, a liderança, né? São partes da função administração, além do controle. E aí, pensando na primeira atividade desse ciclo, que é o planejamento, me pareceu ser coerente e oportuno que eu apresentasse para vocês como que eu começo a planejar, como eu começo a pensar o que eu vou fazer. E aí, a gente inevitavelmente começa a falar do ambiente. O que é o ambiente? É tudo o que está à nossa volta. A empresa também tem que se preocupar com o ambiente, aquilo que a rodeia. Mas isso é um pensamento relativamente novo. É um pensamento que as organizações trouxeram para si no começo da administração moderna, principalmente com relação ao ambiente externo, fora da empresa. Porque, no primeiro momento, as empresas se concentraram muito no ambiente interno, no início da administração moderna, no sentido de como deixar o processo mais eficiente e eficaz, que é um tema que nós já abordamos. E dentro dessa eficiência e dessa eficácia se concentrou a atenção na parte produtiva. Como eu faço mais rápido. E com o avanço desse processo de industrialização, as empresas foram ofertando cada vez mais produtos para o mercado, né? Essa foi a grande vantagem da industrialização e até mudou um certo paradigma que estava posto na sociedade. Porque até então, até o início desse processo de industrialização da produção, quem era o detentor do dinheiro? Quem era a pessoa rica, né, na sociedade? E aí, buscando essa reflexão, até se explica por que os reis, por que os monarcas eram tão ricos. Porque até esse processo de industrialização, o detentor do dinheiro, né, o detentor do poder, o detentor da riqueza, era o latifundiário, era o dono de terras. Quanto mais terra, mais o sujeito produzia, quanto mais ele produzia, mais ele vendia, quanto mais ele vendia, mais rico ficava. Tá? Era uma matemática relativamente simples. A indústria ela veio a transformar a forma de se ganhar dinheiro, por quê? O industrial pegava a matéria-prima, processava esta matéria-prima, transformava essa matéria-prima em um produto acabado e vendia esse produto acabado. Então, necessariamente, ele não precisava de muitas terras, porque ele comprava o produto de um fornecedor. Ele agregava valor no processo industrial e ele oferecia o produto acabado com esse agregar de valor para os consumidores. Então a riqueza do processo industrial era meramente a transformação da matéria-prima em um produto acabado. E para fazer esse processo, não necessariamente se precisava, como eu disse antes, de muitas terras. Podia ter uma fábrica, podia ter uma indústria que ocupava lá uma certa área, mas muito menos do que uma fazenda. E esse sujeito, o industrial, ele se tornava rico por quê? Ele começava a acumular o lucro, a lucratividade das empresas. E assim, o início da industrialização tal qual a gente conhece hoje, né,
que começou aí no final do século XIX, avançou pelo início do século XX, passou a exigir um pensamento administrativo dentro dessas indústrias, dentro dessas organizações. E no primeiro momento, o que se observava, como eu disse na nossa introdução, era o ambiente dentro da empresa. Né? Como é que eu deixo o processo mais eficiente? Como é que eu gasto menos matéria-prima? Como é que eu faço com que se produza mais em menos tempo? Aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, já assistiu? Né? Ele mostra justamente esse processo, né? Da indústria efervescente e como havia uma demanda dos consumidores por produtos, porque até então haviam poucos produtos industrializados, praticamente, dependendo da indústria em que o sujeito atuava, tudo que se produzia vendia. Né? Então, no início do século XX, um industrial resolvia fazer geladeiras. Um exemplo qualquer. Como ninguém tinha geladeira em casa, a demanda era muito grande, então tudo que o industrial produzia, vendia. Então ele queria produzir cada vez mais para vender mais, para lucrar mais, mas esse processo ele não foi sustentável, ele não se configurou algo perfeito ao longo de todo o tempo. Por quê? Primeiramente porque a demanda ela nunca é constante, né? Ela acaba. Então, por exemplo, geladeira. Né? Ninguém tinha geladeira, começou a vender geladeira, vendeu anos, décadas, até um determinado ponto que todo mundo tinha geladeira, ou quase todo mundo. E aí o que aconteceria com as vendas? Elas iam cair. Né? Ou qualquer outro produto de consumo que você pense, né? Panelas. A gente não consome um número infinito de panelas, por mais que a pessoa goste de panelas, tem uma hora que ela já comprou todas que precisava, parava de comprar. Né? E os administradores, os gestores, os industriais dessa época não perceberam essa questão do ambiente externo. Né? E uma determinada hora, as empresas não conseguiam ser tão lucrativas quanto antes, elas tinham feito investimentos que não conseguiam pagar, e de repente a empresa não conseguia vender mais e tinha todas aquelas contas para pagar, tinha que pagar funcionário, e o que fazer? Né? Toda vez que a empresa está num momento de crise, o que ela faz? Ela começa a tentar diminuir os custos, porque quanto menos ela gasta, menos deficitária ela fica, mais tempo ela sobrevive. Começa a cortar custo. Qual é o custo que você cortaria se você fosse empresário e a sua produção diminuiu? Né? Provavelmente folha de pagamento. Você começa a mandar pessoas embora. O problema de mandar pessoas embora é que pessoas desempregadas, o que elas não têm? Dinheiro. E uma pessoa sem dinheiro, o que ela faz? Não consome. E quando ela não consome, o que acontece com os produtos das indústrias? Começam a ficar encalhados. Daí o comerciante está lá com o supermercado dele parado, ninguém está indo no supermercado, o que ele faz? Manda embora. Isso gera um processo que a gente conhece como crise. Por falta do aquecimento da economia, os empresários param de produzir, começam a demitir pessoas, as pessoas demitidas não consomem. Isso é um círculo vicioso, vai ficando cada vez pior, quanto menos desaquecida a economia, até o ponto de que ela para. Né? Isso aconteceu no ano de 1929 nos Estados Unidos, quando houve, né, a famosa crise de 29, onde a Bolsa de Valores quebrou, porque todas as empresas estavam quebrando, estavam falindo, então o valor das empresas na Bolsa, que se achava que valia milhões, de repente se descobriu que eram de empresas falidas, todo mundo desempregado, um monte de gente até se suicidou porque não havia saída para aquilo. A partir daquele momento, o que se percebeu? Que o mercado ele não pode se regular absolutamente sozinho porque esse tipo de evento acontece.
E os empresários tiveram uma grande lição desse evento histórico, que é não olhar apenas para o próprio umbigo, olhar para o que está acontecendo fora da empresa. Ou seja, será que o meu consumidor quer consumir o que eu estou vendendo? Será que eu não tenho uma outra empresa oferecendo um produto que igual ao meu e ele vai deixar de comprar o meu para comprar o outro? Será que os meus clientes têm poder aquisitivo para comprar o meu produto? Será que eles querem tanto que eu possa subir o preço? Ou será que se eu baixar o preço eles vão valorizar mais o que eu estou vendendo? Então, essa saída do ambiente interno das organizações, de dentro das organizações, para um olhar mais externo, aprimorou o processo de administração e fez com que surgisse na segunda metade do século XX o que nós convencionamos chamar de administração estratégica. Ou seja, com esse olhar mais para o futuro, para onde a empresa vai, aonde nós queremos chegar, como que nós vamos alcançar a nossa visão de futuro da empresa. E, desde então, as empresas estão de olho, obviamente, nos pontos fortes, nos pontos fracos do seu ambiente interno, de dentro da empresa, querendo diminuir as fraquezas, eliminar o que tiver de problema e melhorar, deixar cada vez melhor o que está forte, mas também olhando para o ambiente externo. Que forças, que elementos de fora da empresa podem me afetar. E aí, passou a se ter um olhar fora da empresa em dois níveis, vamos dizer assim. Um nível mais setorial, um nível no entorno da empresa, quem está mais próximo da empresa, e aí a gente fala dos nossos clientes, fala dos nossos fornecedores, fala dos nossos concorrentes, fala dos nossos parceiros de negócio, fala dos sindicatos que estão mais próximos da empresa. Então, aquelas forças do setor em que a empresa atua, que vão influenciar nessa empresa. E aí, a gente observa um segundo nível, que é um segundo mais macroambiental, mais abrangente. Coisas que a empresa tem pouco ou nenhum controle. Por exemplo, tecnologia, a política, a legislação, a cultura, a própria economia. Então são coisas que a empresa não consegue influenciar muito, mas é altamente influenciável. Por exemplo, uma indústria que acabou por conta de uma alteração macroeconômica. Uma empresa que quebrou por conta de uma alteração de política. Então, vamos dar alguns exemplos. Tem uma indústria de amianto para fazer telhas, caixas d'água. Ela extrai amianto, que é uma matéria-prima, e utiliza essa matéria-prima para fazer esses itens, caixa d'água, telha. Daí o governo, por causa que o amianto causa câncer, proíbe a fabricação de telhas e caixas d'água de amianto. O que acontece com essa empresa? Quebra. Ou ela se reinventa, vê alguma outra coisa para algum outro cliente para comprar aquele amianto todo. Uma força tecnológica influencia uma organização? Sim. Havia uma empresa no Brasil chamada Facit. O forte dela era máquina de escrever. Daí na década de 80 vieram os computadores pessoais, uma história que você também já conhece. O que acontece? O pessoal foi abandonando as máquinas de escrever e passou a comprar computadores com impressoras para fazer as suas cartas. Essa empresa não se adaptou a essa mudança tecnológica, também deixou o mercado. E assim por diante. Tem inúmeros casos em que as empresas, sendo influenciadas por esses aspectos do ambiente externo, elas deixaram de existir. Por que estou dizendo isso para você?
O processo de planejamento começa com a análise do ambiente. O que está acontecendo em volta da empresa? Para que eu faço essa análise do ambiente? Por que eu observo o que está acontecendo em volta da empresa? O que eu observo o que está acontecendo dentro da empresa? Porque é a partir daí que eu vou planejar o que eu vou fazer. Tem uma ameaça muito forte do ambiente externo na minha indústria. Eu tenho como lidar com essa ameaça, neutralizar essa ameaça? Não. Então qual que vai ser a minha estratégia, já que eu não posso enfrentar essa ameaça? Ou eu tenho um ponto forte, olha, eu tenho uma coisa na minha empresa, né, dentro da minha empresa eu tenho profissionais que nenhuma outra tem. Então eu vou aproveitar esse ponto forte. Né? Ou aparece uma oportunidade no mercado, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de andaimes, né? Daí acontece uma tragédia inesperada, por exemplo, um incêndio no Museu Nacional. O que eu faço? Para a minha empresa, embora seja uma tragédia, né, para o país, para a minha empresa é uma oportunidade. De repente eu participar com a colocação dos andaimes que vão permitir a reforma do prédio daquela instalação que sofreu a tragédia. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês a respeito, só de uma forma bastante introdutória, claro, a respeito do porquê que o tema do ambiente veio integrar a nossa conversa aqui. Né? Para a gente planejar, para a gente definir o caminho da organização, eu tenho que analisar o ambiente para justamente isso, aproveitar as oportunidades, né? Verificar como eu lido, como eu neutralizo as ameaças, como é que eu valorizo os pontos, como é que eu utilizo os pontos fortes que a minha organização tem e como eu elimino os pontos fracos, os pontos indesejáveis da minha empresa. Né? Inclusive tem uma ferramenta de planejamento que é chamada matriz SWOT, SWOT. Né? Eu queria deixar para você como lição de casa, procurar na internet do que se trata essa análise SWOT e como, diante dessa conversa que a gente teve hoje a respeito do ambiente, como que essa matriz poderia ser utilizada. E um outro ponto que eu gostaria que vocês tivessem como lição de casa, né, apenas para ilustrar esse início da administração contemporânea que nós conversamos na aula de hoje, é que vocês busquem verificar aí um filme, que deve estar disponível aí na internet, que é o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Né? Depois, mais para frente, a gente vai conversar a respeito de uma escola aí da administração, de um momento histórico da administração, que foi o Fordismo. E aí eu queria retomar esse assunto com vocês a partir desse vídeo que vocês vão assistir. Tá bom? Então, matriz SWOT e assistir Tempos Modernos. Semana que vem eu volto e aí eu comento com vocês, slide a slide, aquela apresentação que eu passei para vocês sobre o ambiente. Tá bom? Uma boa semana para vocês e bons estudos!